大家好，欢迎来到我们的视频. Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo. Eu sou o Lucas Mandarim, professor de mandarim, e hoje eu vou falar para vocês por que a China vai sediar a Copa do Mundo em 2030. Antes de começar esse vídeo, já vou pedindo que vocês deixem o like de vocês aí embaixo, se inscrevam no canal, assinem o sininho das notificações e, muito importante, manda esse vídeo para um amigo seu que você sabe que gosta de futebol, que gosta de negócios, que sabe que a China tá com tudo, então manda esse vídeo lá para ele, beleza? Vamos lá então. Um ponto importante antes de começar é que isso aqui é uma teoria minha, com base naquilo que eu estudei, com base naquilo que eu conheço. Então, não necessariamente tudo que eu falar nesse vídeo vai acontecer, até porque eu não tenho o poder de ver o futuro. Se eu tivesse, eu não estaria dando aula de mandarim, trabalharia como vidente, beleza? Como eu disse para vocês, a China vai sediar a Copa do Mundo em 2030. E por que eu estou falando isso? Da onde eu estou tirando isso? Por que vocês acham que eu trouxe essa informação aqui para vocês? É o seguinte... A China, há algum tempo já vem chamando a atenção no cenário do mercado internacional. Por quê? Porque ela contrata as pessoas, os jogadores no caso, por valores astronômicos, valores que são às vezes até injustos no sentido de que não tem como comparar com o salário que ele recebe no time atual dele, por exemplo. Então aconteceu isso com os brasileiros, Ramires, aconteceu isso com o Oscar, com o Hulk, e acontece isso, por exemplo, o Tevez também foi para a China ganhando um salário assim, milionário. Por que a China faz isso? Quais são os interesses dela por trás disso tudo? Como vocês sabem, lá na China, os times são controlados por empresas. Então, vamos dizer, eu tenho uma empreiteira e acabo fazendo um time de futebol com o nome da empreiteira para movimentar o dinheiro da empreiteira, para investir esse dinheiro de uma outra forma. Então, a maioria dos times são realmente de construtoras, esse tipo de coisa, e eles querem chamar a atenção do governo, essas empresas querem chamar a atenção do governo. Por que eles querem chamar a atenção do governo? E eu vou explicar isso mais tarde. É o seguinte, o presidente da China, Xi Jinping, desde que ele assumiu em 2013, sempre foi muito claro, ele sempre deixou muito claro que ele é apaixonado por futebol. Qual o cenário? Você tem um presidente que é apaixonado por futebol, você tem série de clubes que são empresas em outros âmbitos da sociedade, então essas empresas têm um caixa ali e elas querem chamar a atenção do governo. Porque quando elas chamam a atenção do governo, elas acabam ganhando benefícios dentro da própria China, sejam concessões, qualquer tipo de coisa que beneficie a empresa. As empresas vão contratando esse tipo de jogadores, pagando esse tipo de salário. Por parte do jogador, tem até uma entrevista do Oscar que ele fala, cara, quando eu pego uma proposta da China, eu penso logo na minha família, eu penso logo que eu vou poder dar um futuro garantido para eles. Então, assim, não querendo julgar os jogadores, lógico que não, mas imagina se fosse você com uma proposta milionária na sua mesa, você não aceitaria? Muitos jogadores são criticados para ir para a China por causa, o futebol lá não é tão bom, você vai deixar de competir e tudo mais, não vai para a seleção brasileira, mas às vezes, cara, ele só quer garantir o futuro da família dele. E eu acredito que a maioria pense assim. E apesar da China não ter uma cultura de futebol muito bem definida, por exemplo, aqui no Brasil, desde pequeno, você ganha uma bola de futebol, se você é menino, até se você é menina também, você ganha bola de futebol, você vê seus pais, muitas vezes, falando de futebol, seu pai, dependendo, te leva para um jogo, um tio seu, às vezes até a sua mãe mesmo gosta muito do time de futebol. Na China não tem essa cultura. Na China, eles têm uma cultura muito voltada para outros esportes. Por exemplo, os esportes mais famosos da China é o tênis de mesa, que a gente chama aqui popularmente como ping-pong. Tem o badminton, que para quem não sabe, vou deixar uma imagem aqui no vídeo, é um esporte de peteca com raquete. Então, também é muito famoso na China. Só que o futebol, por ser o esporte mais famoso do mundo, ele vai ganhando o seu espaço também na China e o número de fãs, ou seja, o número de torcedores, vem aumentando. Isso é até curioso, porque agora falando um pouco de mim, quando eu estava na China, né, como vocês sabem, eu morei na cidade de Shijiazhuang, capital da província de Hebei, e na província de Hebei tinha o time de Shijiazhuang Everbright, que é, digamos assim, o time da cidade. Então, eu cheguei lá, já sabia da existência desse time, mas não tinha nenhuma relação com o time, nem nada. Foi passando o tempo, né? Eu fui me adaptando à cidade, à cultura e tudo mais. E aí um amigo meu que gosta muito de futebol, abraço Guilherme, ele falou assim, cara, tem um brasileiro que joga no Shijiazhuang e de vez em quando eu vejo ele andando aqui nas ruas, no shopping e tudo mais. Aí eu falei, cara, sério? Ele falou, pô, sério? Aí eu falei, cara, vou mandar mensagem pra ele, pra ver qual é, né? Tipo, eu sabia que tinha a chance dele não me responder, mas, enfim,
Como eu sabia que a gente estava numa cidade não tão grande na China, em termos de estrangeiros, Shijiazhuang não é uma cidade grande, comparado, por exemplo, com Xangai, com Pequim, eu sabia que tinha chance também dele me responder, porque assim, cara, não tinha tanto brasileiro lá. Normalmente brasileiro gosta de ficar com brasileiro. Eu mandei uma mensagem, falei, eu sou o Lucas, moro aqui na cidade, estou estudando mandarim, e comecei a acompanhar seu trabalho aqui no clube, e ele respondeu. Então, a partir dessa resposta, Matheus Leite Nascimento, Mateusão joga muito, a gente começou a fazer uma amizade, eu, ele, o próprio Guilherme, que eu falei para vocês aqui também. Os brasileiros em si, a gente começou a se unir. E aí o Matheus, ele reunia a galera, gostava de sempre ter a galera reunida. Então, a gente acabou fazendo amizade com o Matheus, acabou conhecendo outros jogadores também, como o Marcelo Moreno, que jogou no Flamengo, o Muiqui, e acabou acompanhando e criando uma paixão pelo time de Shijiazhuang. Porque, assim, eu sou botafoguense, mas eu não acompanhava tanto o Botafogo lá da China, porque, por exemplo, se eu quisesse ver um jogo, o jogo normalmente acontece, sei lá, 9 horas da noite aqui no Brasil, dependendo do jogo. Era o horário que eu estava indo estudar na China. Então, ou eu faltava aula para ver o jogo, ou eu, sei lá, ficava vendo o jogo na aula, mas não daria, obviamente. Então, acabei não acompanhando tanto o Botafogo e acabei começando a acompanhar esse time de Shijiazhuang. Por que eu tô falando isso tudo? Porque quando eu comecei a acompanhar esse time, o que me chamou mais a atenção foi o universo que estava em volta do time. No sentido de estar parecendo bastante com o universo que tem aqui no Brasil. Lógico que no Brasil tem digamos, um fanatismo muito maior, mas na China também tem a sua base de torcedores grande, tem a base de torcedores aumentando, principalmente, e tem um mercado muito atrativo, porque o futebol lá não funciona tanto com politicagem igual aqui no Brasil, está mais relacionado a empresas, então isso é um mercado muito parecido, por exemplo, com o mercado dos Estados Unidos. O mercado dos Estados Unidos chama muita atenção por quê? Porque são empresas e tudo mais, e as empresas, obviamente, elas querem o lucro, então elas vão sempre investindo mais. Acaba não acontecendo, como por exemplo acontece com o Botafogo, que tem quase 1 bilhão de dívida aqui no Brasil. Então, como eu disse, né, tinha um universo todo em volta do clube, tinha uma questão dos torcedores, uma questão de identificação com o time, do pessoal da cidade. E aí o Matheus, ele fez um convite para que a gente fosse a um jogo do Shijiazhuang. Esse dia aí eu tenho uma lembrança como se fosse hoje, na minha mente. Foi muito especial para mim, porque eu pude conhecer o futebol chinês de perto. Então, infelizmente, o Shijiazhuang, perdeu esse jogo, fui muito pré-frio nesse sentido, mas eu vi a torcida do Shijiazhuang, nunca ia imaginar que ia ser assim, porque a cultura oriental é uma cultura mais interiorizada. Então, as pessoas não são muito de falar alto, de gritar, esse tipo de coisa, apenas, por exemplo, se beberem ou alguma festa assim. Mas é uma cultura mais, tô aqui no meu cantinho e tudo mais, e o brasileiro tem essa coisa de ir mais pra fora. Só que, no jogo, eu percebi que, cara, eles pulavam, eles tinham uma bandeira lá deles que ficavam balançando, eles cantavam os cantos da torcida. Tem um fato engraçado também, que eles pulavam em sincronia. Então, por exemplo, tava todo mundo pulando aqui assim, ó. É só engraçado que até nesse sentido eles são muito orientais, né? Muito organizados. Então, isso me chamou muita atenção. E depois do jogo eu fiquei pensando, né? Se um mercado tão forte, um mercado que investe tanto, como eu disse para vocês, investe em jogadores, investe em estádios, está crescendo assim, daqui a alguns anos a China vai realmente conquistar uma relevância no futebol. Uma coisa que é muito boa nos chineses, que eles sempre pensam no longo prazo. O brasileiro, no geral, a gente quer ver os resultados em um curto período de tempo. Então, por exemplo, se eu comecei a fazer academia hoje, daqui a 6 meses eu já quero estar com a barriga trincada, já quero estar super forte. Mas normalmente não é assim que acontece, né? A China não. Por exemplo, o chinês ele tem um pensamento, se eu comecei a academia hoje, eu vou colher os frutos disso pro resto da minha vida. Então, até na política, se eles estão investindo no futebol hoje, eles vão colher isso mais para frente. Então eu fico imaginando a potência do mercado chinês relacionado ao futebol. E aí, falando de novo dos jogadores, né? O que está acontecendo na China? O Elkson é um exemplo muito bom disso. Para quem não conhece, o Elkson jogou aqui no Brasil, no Botafogo e no Vitória, e ele foi para a China, acredito que já tem 6 anos, até um pouco mais, e desde que ele chegou na China, ele chama muita atenção pelo futebol, pelos feitos que ele está fazendo, os gols que ele marca, as jogadas que ele faz, até que chegou um ponto que eu disse lá atrás, né? A China quer sediar a Copa do Mundo em 2030. Só que qual o problema? A seleção chinesa não é conhecida, de futebol, obviamente, não é conhecida por revelar muitos talentos. Até tem uma expressão
que a China só vai parar de insistir assim no futebol quando ela revelar um Messi chinês. Então, ela precisa de muito investimento realmente para revelar um Messi chinês. Qualquer país precisaria. E aí o Welkson chegou lá na China, começou a arrebentar, começou a chamar a atenção e virou um ídolo da torcida, virou um ídolo, assim, até mesmo de quem não gostava do time que ele jogava, o cara era referência porque ele jogava muito bem. Até que um imaginável, digamos assim, aconteceu. O que foi? O Welkson foi o primeiro jogador sem descendência nenhuma que se naturalizou chinês. Um jogador antes já tinha se naturalizado, ele era inglês, mas ele tinha a mãe chinesa. O Welkson foi o primeiro brasileiro e o primeiro que não tem descendência nenhuma a se naturalizar chinês. Então, o que aconteceu? Ele abriu mão da sua cidadania brasileira para virar exclusivamente chinês, ele ganhou um nome chinês. Obviamente, quando ele chegou na China, ele acabou já tendo esse nome, né? Todo mundo, né? Eu, você, se a gente for para a China, a gente ganha um nome chinês, porque o nosso nome, às vezes, é muito difícil pronunciar da forma que a gente fala. Por exemplo, meu nome é Lucas, mas meu nome em mandarim é diferente. E o Welkson não foi diferente, ele ganhou um nome chinês. Agora ele é chinês, ele joga na seleção chinesa, e ele abriu a porta para outros jogadores, como, por exemplo, o Ricardo Goulart, como, por exemplo, o Aloísio, também conhecido como Boi Bandido. Então, assim, vários jogadores brasileiros se naturalizaram para a seleção chinesa, com um objetivo, digamos assim, a curto prazo. Qual é esse objetivo? Classificar para a Copa do Mundo de 2022. Então, 2022, a China já quer participar da Copa, não vai ser a Copa, obviamente, na China, e esses jogadores estão aí para ajudar a seleção chinesa. E aí o seguinte, eu falei, né, que o Welkson, ele se naturalizou chinês, então a partir de agora ele é chinês, ele tem a cidadania chinesa. E outro jogador, a exemplo dele, também já fez isso, que é o Aloísio, famoso como Boi Bandido. Então, eles já estão na seleção chinesa, já estão jogando por ela. E outra coisa curiosa, o jogador Oscar já manifestou o interesse dele de jogar pela seleção chinesa. Comentou alguma coisa no sentido de, se a FIFA mudar as regras no sentido de quem jogou por uma seleção pode jogar pela outra, eu teria vontade sim de jogar pela seleção chinesa. Se eles estivessem precisando de um meia, seria muito bom. Então você vê que principalmente os jogadores brasileiros, né, gostam dessa oportunidade que a seleção chinesa dá para eles, oportunidade que o mercado chinês dá no sentido de visibilidade, próprio sentido financeiro também, e acabam sendo muito aproximados também pelo carinho dos torcedores chineses, né? Como eu disse, o Welkson, hoje ele é um ídolo na China, o próprio Aloísio ele é muito grande na China, o Muriqi, diversos outros jogadores, eles acabam tendo muitos fãs, muitos torcedores e recebendo esse carinho. Às vezes, por exemplo, o Oscar, ele não tem mais espaço na seleção brasileira, mas na seleção chinesa ele tem espaço ainda. Então é uma coisa muito boa até para os jogadores nesse sentido. Beleza, e aí agora a gente tem um cenário que é o seguinte, a gente tem uma seleção chinesa com jogadores, agora são chineses, né, naturalizados, então o nível, consequentemente, está aumentando. Não falando mal na China, mas como eu disse, ela não é conhecida por revelar talentos no futebol. Ela revela sim, no ping-pong, no badminton, mas o futebol, o Brasil, a gente tem esse forte, né, de ter muito talento. Então, agora ela está recheada de craques na seleção, vai tentar concorrer a uma Copa do Mundo, aí começa os planos do longo prazo. Como eu disse, desde lá de 2013, mais ou menos, a China já tem esses rios de dinheiros no futebol, e aí acabou acontecendo o seguinte, em 2022, vai ter um Mundial de Clubes na China, então vai ter a Copa do Mundo também, que não vai ser na China, em 2022 vai ter o Mundial, ou seja, o Mundial que o Flamengo disputou ano passado, vai ser na China. Isso chama atenção porque é um evento de proporções continentais, proporções mundiais, acontecendo na China, num lugar que futebol não era tão difundido. E em 2023, no ano seguinte, vai ter a Copa da Ásia, que também vai ser na China. Então, é como se fosse a Copa América, só que na Ásia. Então, em 2023 vai ser a Copa da Ásia na China. E aí, outro evento, né, de proporção gigante dentro da China. Por que isso está acontecendo? Porque, obviamente, a China está chamando a atenção da FIFA, do cenário mundial de futebol, por conta dos seus feitos, por conta dos seus investimentos. E uma parte desses investimentos é um pouco peculiar. Por quê? A China está investindo muito em estádios. Então, a gente tem o estádio do Guangzhou, em mandarim Guangzhou, um estádio de capacidade de 100 mil pessoas, e vai ser o maior estádio do mundo, superando o Camp Nou, que é o do Barcelona. Esse estádio está sendo construído agora em 2020, vai ser o maior estádio do mundo, e além disso, essa empreiteira que está construindo esse estádio, ela tem projetos para construir mais 2 estádios,
capacidade de 80 mil pessoas. Então você pega para ver, já tem um estádio gigante de 100 mil pessoas lá em Guangzhou e vai ter mais estádios na China de 80 mil pessoas. Segundo o jornal Southern Metropolis Daily, mais 12 estádios estão sendo construídos na China. Estádios grandes. Quando eu falo estádio, não é aquele estádio de 5 mil pessoas, não. É estádios grandes estão sendo construídos. E alguns deles vão ser utilizados no Mundial de 2022, outros no Mundial de 2023. Mas, o que eu quero falar disso tudo? O próprio presidente da FIFA, o Gianni Infantino, ele já disse que vê com bons olhos a candidatura da China para sediar a Copa de 2030. Então, você vê, a China vem lá investindo no futebol, os clubes contratando jogadores, fazendo estádios. Aí o presidente da FIFA dá uma declaração dessa. O presidente chinês, o Xi Jinping, já disse que ama futebol. Então está tudo voltado para que a China consiga sediar a Copa em 2030. E aí você fala, pô, Lucas, mas isso não é o suficiente, tem outras coisas em jogo. E aí você pensa, pô, cara, vai ter um Mundial no Catar. E, assim, digamos, em termos de futebol, o que o Catar oferece para o mundo, entende? Você vê que está muito também voltado a valores econômicos. E isso a China já provou para o mundo que ela tem muita potência, digamos, de economia. O pessoal do Catar, que é um Catar, não se sinta ofendido, mas o que eu quis dizer foi realmente relacionado ao futebol. E a China, o futebol está crescendo, está expandindo. E uma prova disso, também eu quero trazer aqui para vocês, falando um pouco da minha experiência e daquilo que eu vejo, é que hoje o futebol na China tem mudado tanto que escolas, por exemplo, primárias, escolas de ensino fundamental, ensino médio, contratam professores de educação física ou até mesmo treinadores. Por exemplo, eu tenho a carteirinha da CBF aqui e tenho contato com o chinês, as escolas contratam você para você dar aula para os alunos da escola. Então, como se você fosse um treinador de verdade, mas de alunos de colégio, para ensinar os fundamentos do futebol, trazer um pouco desse olhar brasileiro. E, assim, não é só do Brasil, obviamente, eles contratam muito europeus também, principalmente porque tem um pequeno detalhe que a licença da Europa ela é um pouco mais aceita na Ásia do que a licença aqui da CBF. Mas, enfim, eles contratam muito portugueses, muito brasileiros, e aí você vê, cara, um colégio de ensino fundamental tem um treinador de futebol, para que isso? Porque eles querem investir, eles querem revelar novos talentos, eles querem que o povo chinês crie essa cultura, como eu disse lá atrás, a cultura do futebol. Outra coisa muito importante, que eu falei que na China, né, está investindo muito em questão de base, nas escolas, tendo treinadores de futebol também. E isso é uma oportunidade, não posso esconder para vocês, eu acho muito feio, digamos assim, quem esconde o jogo. Falar, não vou contar porque vou perder minha bocada, vou perder meu espaço. Não, esse tipo de coisa tem que ser falado. Então, por exemplo, se você gosta de futebol, se você está interessado em entrar e investir também nessa área de futebol da China, é uma área muito grande, uma área que está em muita expansão. Torneios amadores, eles ainda são meio desorganizados, mas se você tem uma visão de um brasileiro que tem uma certa experiência, com certeza você vai ganhar destaque no cenário lá dentro. Então eu não estou falando que vai para a China para ser jogador de futebol, não, isso aí é muito difícil. Assim como no Brasil é muito difícil, mas na China tem toda a questão de, normalmente eles contratam jogadores que já são famosos, eles não formam jogadores lá. Então não vai para a China tentando ser jogador, mas o que eu estou falando é o seguinte: às vezes você gosta de futebol, você sabe dar um treino. Estou aqui aprendendo mandarim com o Lucas, quero tentar uma vida em algum coleginho lá, tem alguma licença aqui no Brasil. Cara, por mim, é um cenário muito promissor e é um cenário que vale a pena investir nesse sentido. Eu tive a felicidade também de conhecer professores que davam aulas em colégios lá. E o mais bizarro é que, por exemplo, eu falo que a China tem muita oportunidade para todo mundo, mas esses professores de futebol, eles acabavam ganhando mais, esses treinadores de futebol, de coleginhos, acabavam ganhando mais do que, por exemplo, alguns professores que iam dar aula em faculdades, em universidades lá. Então você vê que é um mercado que, como eu disse, está crescendo, mas também é um mercado que já tem muita oportunidade e o dinheiro está vivo lá dentro, entende? E aí, eu pergunto a vocês, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que a China consegue sediar a Copa 2030? Na minha opinião, vai ser em 2030. Se ela não conseguir, por algum motivo, não for aceita, vai ser logo depois. Então, tudo indica, todos esses investimentos, você pega um possível país sede da Copa do Mundo, você pega um país desse e vê o que ele está investindo, compara com a China. Cara, é bizarro. Eu falo que é injusto porque ninguém consegue combater o mercado nesse sentido, com tanto que a China investe. Foi a mesma coisa em relação aos jogadores. O jogador, quando vê a proposta, ele vai para aquela que agrada mais ele.
A FIFA vai ver, caraca, a China está investindo pesado nisso aqui. Então, mais cedo ou mais tarde, a China vai sediar sim a Copa do Mundo. E aí, antes da gente concluir esse vídeo, né, eu disse que os planos da China é para sediar em 2030, isso seria muito bom. E disse também que possivelmente vai acontecer depois de 2030. Então, o presidente Xi Jinping, ele tem sim o plano de lançar essa candidatura em 2030, mas caso não aconteça, ela vai servir apenas para um teste. E aí em 2034, 4 anos depois, né, Copa de 4 em 4 anos, em 2034 ele vai de fato querer sediar a Copa do Mundo. Então 2030 vai ser uma candidatura teste, assim, se for aprovado, beleza, mas 2034 é de fato o ano que ele vai lutar para que ele consiga, de fato, ter o seu país como sede da Copa do Mundo, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, me siga nas redes sociais, Lucas Mandarim. Muito obrigado pela participação de vocês, até a próxima e 再见!